3 de janeiro de 2026. Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 29 a 34. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: Você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso, e por este motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Agora vejamos os ensinamentos que Santo Tomás de Aquino nos traz na sua obra da Catena Áurea. Segundo os ensinamentos de Orígenes, tendo Jesus vindo até João Batista, este não só persistia no testemunho que dera, senão que revelava coisas ainda mais impressionantes, figuradas por este dia seguinte. O que alude o texto: no dia seguinte, João viu Jesus, que vinha ter com ele. Outrora, a mãe de Jesus, logo que concebera, fora visitar a mãe de João, que ainda o trazia no ventre. Tão logo a voz de Maria, a saudar a prima, alcançou-lhe os ouvidos, saltou João na barriga de sua mãe. Aqui, após dar testemunho, João Batista vê o próprio Jesus se aproximar e vir ter com ele. É natural que os homens, por primeiro, sejam instruídos pelo testemunho alheio, para só então discernirem com os próprios olhos. Ora, a visitação de Maria a Isabel, a qual lhe era inferior, e o procedimento do Filho de Deus a vir ao encontro de João Batista manifestam a humildade e o zelo com que nos devemos fazer úteis àqueles que nos são inferiores. Não ficamos sabendo aqui de onde vinha nosso Senhor, mas podemos inferi-lo do relato de São Mateus, que escreve nestes termos: Então foi Jesus da Galileia ao Jordão e apresentou-se a João para ser batizado por ele. Segundo Santo Agostinho, se contudo o Cordeiro de Deus é inocente e o mesmo João é o Cordeiro, porventura disto não se colhe que ele próprio seja inocente? Porém, todos os homens descendem daquela raça, que assim foi lamentada por Davi. Eis que nasce na culpa. Só há, com efeito, um cordeiro que não nasceu desta raça, que não foi concebido na iniquidade, nem gestado no pecado, senão que concebido e gestado pela Virgem, livre de faltas na fé. Segundo os ensinamentos de Orígenes, 5 tipos diversos de animais ofereciam-se no templo: 3 terrestres, o bezerro, a ovelha e a cabra, e 2 alados, a rola e o pombo. Da espécie ovina, 3 eram encontradiços: o cordeiro, o carneiro e a ovelha. Entre estes últimos, João Batista tomou o cordeiro como símbolo de Salvador, porque esse animal era oferecido como vítima sacrificial diária, uma vez pela manhã e outra no entardecer. Ora bem, que oblação diária pode oferecer uma natureza dotada de razão, senão o verbo vivente que aqui foi representado pelo Cordeiro? Eis a oblação matinal, quando a alma se detém a contemplar as coisas divinas, impedida que está do contínuo repousar nestas alturas, porquanto a força da união que sustém com o corpo mortal torna-se grave e pesada. Da contemplação desta palavra, pela qual lhe pomos a Jesus Cristo por nome Cordeiro,
coligimos algumas diretrizes, chegando destarte aos sacrifícios do entardecer, que figura o viver entre as coisas corpóreas. Ora, o que ofereceu este cordeiro, um sacrifício ao mesmo Deus, como que oculto no homem, o sumo sacerdote que disse: ninguém matira, mas eu por mim dou, e tenho o poder de a dar. E por esta razão chama-lhe Cordeiro de Deus, porque tomou para si todas as nossas fraquezas, tirou os pecados do mundo e aceitou ser batizado na morte. Mas Deus não nos deixa passar sem repreensão as faltas, e só a peso de muito sacrifício que elas se harmonizam com os preceitos divinos. Segundo Teofilacto, ou é chamado Cordeiro de Deus porque sua morte foi aceita pelo Pai para nossa salvação, ou por outras palavras, porque consentiu na própria morte em nosso benefício. Por isso se diz: essa oferta vem de tal homem. Como a dizer, é este homem que está a ofertá-la. O mesmo se passou com Jesus Cristo, quando é chamado Cordeiro de Deus, porquanto o Pai deu o próprio Filho à morte para nossa salvação. O Cordeiro em figura nunca pagou pecado algum. O verdadeiro, entretanto, limpou o mundo do pecado, livrando-o da cólera divina. É por isso que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo. Não diz, note-se que haverá de tirar, mas que tira, isto é, que o faz continuamente. Desde então, não fez apenas com efeito durante a paixão, senão que nunca cessou de fazê-lo, desde o dia de sua morte até o presente. Embora não tenha permanecido crucificado, senão por um dia, quer dizer, ofereceu um único sacrifício pelos nossos pecados, que de contínuo, por sua virtude, tira os pecados do mundo. Segundo São Gregório, os pecados do gênero humano deixarão de ser quando nosso corpo corrupto for substituído pela gloriosa incorruptibilidade, porquanto não podemos nos ver livres de todos os pecados enquanto cativos deste corpo de morte. Segundo Santo Agostinho, aquele com efeito que revestiu-se de nossa natureza, sem contudo tomar-nos os pecados, esse é o que tira o pecado do mundo. Estais notificado da existência de certos homens que dizem: tiramos os pecados dos homens, porque somos santos. Se aquele que batiza não tem santidade e, portanto, leva a alma cheia de impurezas, como poderia tirar o pecado de outrem? Contra essa pretensão, opomos esta simples verdade: eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo, que desfaz toda a presunção que há entre os homens. Veio após mim, porque meu nascimento precede o dele, mas existia antes de mim, porque está acima de mim. Palavra de Santo Agostinho. Continuamos com a leitura deste Evangelho segundo Santo Agostinho. Uma vez conhecido nosso Senhor, tornou-se inane o preparar-lhe os caminhos, porquanto ele próprio tornou-se para os que o conheciam o caminho. Assim, conhecido que ficou o Salvador em sua humildade, acabou-se o batismo de João. Como quisesse Nosso Senhor dar-nos exemplo de humildade e nos incentivar a receber o batismo da salvação, conveio ser batizado por ser um servo seu, e outros também a receberem porque este não fosse havido por superior ao de Salvador. Quantos receberam o batismo de João, haveriam de ainda ser batizados no de nosso Senhor, sem que o inverso se verificasse. Agora vejamos as leituras do versículo 32 ao 34. Segundo São João Crisóstomo, quando testificava João Batista a respeito de Jesus, dizendo coisas admiráveis, como, por exemplo, que ele tira o pecado do mundo, punha todos perplexos. E para lhes fazer crescer o convencimento, remonta seu testemunho até Deus
o Espírito Santo. Com efeito, alguém poderia inquirir: como o conhecestes? Ora, responde ele, foi por meio do Espírito Santo que desceu sobre ele. Viu o Espírito descer do céu em forma de pomba e repousou sobre ele. Continuamos com Santo Agostinho. Não que Jesus tenha recebido a unção do Espírito apenas neste momento, quando o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba durante o batismo. Nisto quis o Salvador prefigurar o próprio corpo, isto é, a sua igreja, na qual especialmente os já batizados recebem o Espírito Santo. Seria absurdo crer que Jesus só foi recebê-lo aos 30 anos, pois esta era a idade que tinha quando foi batizado. O que ao sê-lo, embora estivesse sem pecados, também estivesse privado do Espírito Santo? Com efeito, assim está escrito do precursor: será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, ou seja, se tendo por pai a um homem, ao Espírito Santo, recebeu-o quando ainda no seio de sua mãe. Quanto mais Jesus Cristo, feito homem, que bem foi concebido no seio de sua mãe, teve por princípio não a carne, mas o Espírito. Não que apenas Jesus Cristo tivesse um corpo verdadeiro, ao passo que o Espírito Santo se mantiveste aos homens sob enganosa aparência. Tanto a este quanto àquele desconvém a induzir os homens em erro. Assim, não lhe seria difícil ao Deus onipotente e feitor de todas as criaturas, a partir do nada, fazer ali surgir um verdadeiro corpo de pomba, sem o curso de outros animais desta espécie, do mesmo como fez o corpo verdadeiro no seio da Virgem, dispensando a influência da semente masculina. Continuamos com Santo Agostinho. De duas formas visíveis distintas manifestou-se o Espírito Santo aos homens como em pomba, quando desceu sobre Nosso Senhor por ocasião do batismo, e como em línguas de fogo quando veio sobre os apóstolos reunidos. De um lado o símbolo da simplicidade e de outro o do fervor. A forma da pomba ensina aos homens santificados pelo Espírito a fugir de toda duplicidade. O fogo, por sua vez, a não agir com frieza. E não te espantes de que aquelas línguas estivessem repartadas, não te temas de que se percam. Mas vê, antes, na pomba o símbolo da unidade. Importava que o Espírito descesse sobre Nosso Senhor na forma de uma pomba, para que todos os cristãos aprendessem a reconhecer os que levam em si o Espírito, quais sejam aqueles que com efeito vivem na simplicidade e convivem com seus irmãos na verdadeira paz, simbolizada pelos beijos que se dão às pombas. Os corvos, sob se beijarem como as pombas, também bicam e rasgam. Estas, contudo, de sua natural, o fazem por modo inocente. Ademais, os corvos se alimentam de carne morta, não assim, porém, os pombos que comem as sementes da terra. E porque as pombas parecem chorar quando estão a acasalar, não nos surpreende o fato de que o Espírito Santo deseje se dar a conhecer na forma de uma pomba, uma vez que ele ora por nós com gemidos inefáveis. Não geme com efeito de si mesmo, mas em nós. É por tais gemidos que nos inspira. Quem geme, lamentando-se de estar como que esmagado pelo peso deste corpo mortal e de estar apartado do Senhor, esse é agradável a Deus, pois aí é o mesmo Espírito que o ensina a gemer. Há, contudo, muitos que gemem por se acharem privados dos gozos deste mundo, por estarem acabrunhados com as provações e esmagados sob o peso monumental das enfermidades do corpo. Esses não são gemidos de pomba. Em que forma haveria de se mostrar o Espírito Santo para lhe dar a conhecer a unidade, senão na forma de uma pomba? A dizer à Igreja: após ter-lhe concebido a paz, porém, uma só é a minha pomba. Que símbolos mais apropriados da humildade pode haver do que este pássaro, gemente de extrema simplicidade?
A santa e verdadeira Trindade se mostrou naquela conjunção. O Pai, a voz a dizer: Tu és meu Filho dileto. E o Espírito Santo, sob a forma de pomba. Por esta Trindade foram os apóstolos enviados a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo São João Crisóstomo, que ninguém pense que Jesus Cristo tivesse necessidade de receber o Espírito Santo, como se passa conosco. João Batista destrói esta ideia ao dizer que o único motivo desta descida foi o dá-lo a conhecer. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar em água disse-me: aquele sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é o que batiza no Espírito Santo.